Diz assim a palavra de Deus, conforme registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Essas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo. Mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos. Soberano Deus, vem nos maravilhar novamente com a tua santa e gloriosa palavra. Vem abençoar os nossos esforços, Senhor, ao meditarmos nela, ao ouvirmos atentamente o que o Senhor tem a nos dizer, e ao aplicarmos as lições aqui contidas às nossas vidas, com simplicidade,
com humildade, com temor e tremor no coração. Abençoe os meus lábios, Senhor, para que eles profiram palavras fiéis à Tua santa palavra. E todos os nossos ouvidos, mentes e corações, para que possamos responder com arrependimento, fé e obediência ao Senhor, por tudo o que o Senhor nos revelou no santo Evangelho de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos sentar. Todos aqui devem conhecer a expressão popular: santo de casa não faz milagre. Costumamos ouvir essa expressão usada em diferentes contextos, quando membros de um círculo fechado, pode ser sua família, pode ser a sua igreja ou uma empresa, não dão ouvidos a alguém com maior experiência e sabedoria dentro do próprio grupo, mas somente alguém de fora do grupo. Acontece quando um parente quer dar um conselho sobre criação de filhos que os pais não acatam, mas quando vem um médico, um pedagogo, uma psicóloga e diz algo parecido, logo acata. Pode acontecer numa empresa onde um empregado dá um conselho sobre como melhor orientar o negócio, não é ouvido, mas vem algum perito de fora e dá o mesmo conselho, é ouvido. Até mesmo dentro da igreja, quando um pastor dá um conselho para uma ovelha que não acata, mas quando ouve algo semelhante de fora da igreja, acaba acatando. Assim, santo de casa não faz milagre. Todos entendem a expressão, sim? Mas você sabe de onde veio essa expressão? De onde ela surgiu? E muito provavelmente do primeiro texto que acabamos de ler em Marcos capítulo 6, versículos 1 a 6. Quando ouvimos do retorno de Jesus à sua cidade natal, provavelmente Nazaré, não onde ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré, onde ele foi recebido tanto com admiração como com incredulidade, não podendo realizar mais milagres dentre os da sua própria terra, por conta da sua falta de fé. Não, o provérbio não está presente aqui, não diz em nenhum lugar aqui em Marcos 6, santo de casa não faz milagre, mas a ideia está aqui presente, em outra frase, em outra expressão que Jesus usou no versículo 4, ele disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Vulgo, santo de casa não faz milagre, nem Jesus, dentro da sua própria casa. Mas Jesus não está sozinho no relato bíblico. Ele não foi o único profeta sem honra na história de Israel. No Antigo Testamento, por exemplo, o primeiro grande profeta da nação, Moisés, foi um homem desprezado e rejeitado pelas tribos do seu povo. Foi questionado durante a travessia do Sinai, apesar de tudo o que o Senhor tinha falado e feito por intermédio deste líder da nação. Séculos depois, ouvimos de outros profetas como Elias, Jeremias e seus colegas, também rechaçados pelos seus conterrâneos, mediante a rejeição das suas advertências aos filhos de Israel. Então, quando nós abrimos as páginas do Novo Testamento e lemos os Evangelhos, Jesus sendo rejeitado pelos seus, nós descobrimos que ele está em boa companhia, na companhia de tantos outros que vieram antes dele, outros mensageiros que o antecederam na história. Mas no relato de hoje, Jesus não é o único profeta sem honra a ser mencionado, ele não é o único mensageiro a ser desprezado. Os três relatos que nós lemos hoje, em Marcos 6, 1 a 29, acerca da visita de Jesus a Nazaré, da missão dos 12 apóstolos aos povoados próximos de Nazaré e da decapitação de João Batista, todos os três têm isso em comum. Todos eles tratam de profetas sem honra na sua própria terra. Fosse Jesus, os seus 12 apóstolos ou João Batista.
Todos esses relatos falam de homens enviados e usados pelo Senhor para levar adiante a mensagem do reino de Deus à nação de Israel, mas que foram rejeitados pela nação. Desde os lares mais humildes da Galileia até o palácio real de Herodes, o governador daquela região. Qual é a lição única que esses relatos têm a nos ensinar nesta noite? A lição é esta: mais até do que João Batista e mais até que os 12 apóstolos, Jesus Cristo é o profeta digno de honra que foi desonrado pelo seu próprio povo. Para quê? A fim de prover para nós a nossa eterna redenção pela sua morte e ressurreição. Como é que o texto nos ensina essa lição? Bem, em 3 etapas. A primeira etapa, versículos 1 a 6, até a primeira metade do versículo 6, ouvimos falar da rejeição de Jesus pelos da sua cidade. Na continuação do versículo 6 até o versículo 13, ouvimos falar da rejeição dos 12 apóstolos por alguns dos povoados da Galileia. E por fim, nos versículos 14 a 29, ouvimos da rejeição de João Batista pelos da casa do rei Herodes. Mantenha sua Bíblia aberta comigo, por favor, com o olho fito no texto, para meditarmos nele porção por porção nesta ordem. Primeiro, a rejeição de Jesus pelos de Nazaré. Lembre-se do que está se passando com Jesus, do que acabou de se passar com ele, nos capítulos anteriores. Após ministrar pelas principais cidades à beira-mar da Galileia, especialmente Cafarnaum, uma espécie de base de operação de Jesus na Galileia, Jesus enfim seguiu para o interior com seus discípulos, rumo à cidade da sua criação, provavelmente Nazaré, embora ela não seja mencionada nominalmente aqui no texto. E após ensinar tantas multidões e ter realizado tantos milagres, tantos sinais, tantos prodígios, vemos no final do capítulo 5 sobre uma menina morta, a filha de Jairo, um dirigente de uma sinagoga, sendo ressurreta. Bem, enfim, Jesus chegou à sua cidade e começou a fazer o que era mais importante para ele. Ele foi cumprir a sua missão. O que diz o versículo 2? Ele começou a ensinar o povo da sua própria terra. E como deveria ter sido a sua recepção? Como você imagina que o povo de Nazaré deveria ter recebido o seu herói, o seu profeta, aquele que estava fazendo tantos sinais e milagres e sendo acompanhado por multidões de todos os diferentes cantos da Palestina? Como? Me vem à mente a cena de um herói esportivo, seja um jogador de futebol ou um medalhista olímpico, que quando volta para sua cidade de interior, ele é recebido como? Com festa, com honrarias. O prefeito vem receber o atleta, com as chaves da cidade, ele sai desfilando em carro aberto. Quando alguém de nome volta para sua cidade, humilde, suas origens humildes, aquilo é motivo de festa, de celebração, de honra para a cidade. Bem, eu imaginaria algo assim com Jesus. Não, Nazaré era um povoado discreto, humilde, paupérrimo na Galileia, um povoado insignificante, mas foi de lá que ele veio. E imagino que as multidões, ou melhor, os habitantes de Nazaré, teriam recebido com grande admiração, respeito e honra. Mas é assim que eles o receberam? O que diz o versículo 2 em diante? Sim, muitos ficaram admirados com o ensino, com a própria sabedoria e os milagres de Jesus. Muitos se admiravam que Jesus, aquele carpinteiro, filho de carpinteiro, aquele menininho que eles tinham visto correndo pelas ruas de terra da cidade, brincando como os outros meninos, logo ele, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão, cujas irmãs ainda estavam vivendo e crescendo naquela cidade, logo ele, capaz de fazer tudo isso, de ensinar estas coisas. Em toda a admiração do povo de Nazaré por Jesus, revelou algo muito estranho e até irregular. Sim, eles reconheceram corretamente que um mero humano, um simples mortal, não poderia fazer e ensinar
tudo que Jesus estava fazendo e ensinando. Daí as suas perguntas nos versículos 2 e 3. Quem é este? Quem é este? O problema é que os nazarenos não deram o passo seguinte. Eles raciocinaram, sim, que um mero humano não poderia fazer aquilo, mas não raciocinaram: peraí, será que este é enviado por Deus? Será que este não é o próprio Deus em carne, vindo entre nós para nos ensinar a palavra de Deus e para fazer esses sinais? E nisso, os nazarenos estavam na companhia de outros dois grupos, sobre os quais nós já lemos neste evangelho: os fariseus e os próprios discípulos. Os fariseus, no início do capítulo 2, foram os primeiros a perguntar: quem é esse que perdoa pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. Lembre-se também dos discípulos da semana passada, no final do capítulo 4, perguntando: quem é esse que até o vento e o mar me obedecem? Eles também questionaram Jesus e duvidaram da sua identidade. Mas há duas diferenças marcantes com esses grupos, ou entre os nazarenos e estes grupos anteriores. Primeiro, nem os fariseus nem os discípulos tinham convivido há tanto tempo com Jesus quanto os nazarenos, o que para mim deveria dar uma vantagem para os nazarenos. Eles teriam testemunho de primeira mão para saber que Jesus não era um louco, não era um mentiroso, não era um homem qualquer. Ele era alguém muito especial, alguém enviado por Deus. Eles deveriam ter maior razão para crer e não para descrer da divindade de Jesus. E segundo, como habitantes de um povoado inteiro, eles poderiam e deveriam ter acordado conjuntamente em receber o testemunho de Jesus acerca do reino de Deus com fé, o que não fizeram. Diz o texto no versículo 2 que eles ficaram admirados, mas no versículo 3 que eles ficaram escandalizados. Jesus diz no versículo 6, ou Marcos assim relata, Jesus viu que eles permaneceram incrédulos, descrentes quanto à identidade divina de Jesus. E não é à toa que depois de terem se admirado e se escandalizado com Jesus, foi Jesus quem se escandalizou e se admirou com a incredulidade do seu próprio povo, a ponto de sequer poder fazer ali muitos sinais e milagres. E talvez você se pergunte: pastor, que história é essa de Jesus não poder fazer muitos milagres na sua própria terra? Isso quer dizer que houve alguma limitação do poder divino de Jesus por conta da incredulidade dos nazarenos? Deus é soberano ou não? Que história é essa de pessoas inibindo ou impedindo a ação poderosa de Deus por meio de Jesus? E na verdade eu não creio que foi bem uma limitação do poder de Jesus, mas sim da sua missão. Qual foi a missão de Jesus? Ele não veio para ser um curandeiro ou um mero operador de milagres a fim de maravilhar multidões, senão ele poderia ter curado quantos ele quisesse naquela terra. Ele poderia ter continuado a fazer muitos sinais e maravilhas, quer os nazarenos crescem nele ou não. Mas essa não era a missão dele. Qual era a missão de Jesus? Pregar o evangelho, visando o arrependimento e a fé dos seus ouvintes. E os sinais vinham para confirmar a mensagem, para dar autenticidade, comprovar de que Jesus era de fato enviado por Deus. Era o próprio rei deste reino e tinha poder para perdoar pecados e salvar enfermos, oprimidos. Então, diante da incredulidade dos nazarenos, por eles não se arrependerem e não crerem em Jesus, bem, não havia espaço para Jesus fazer muito mais do que ele havia feito. Um sinal claro não da limitação do poder de Jesus, mas da limitação da fé dos nazarenos. O problema não está em Jesus, mas nos nazarenos, que descreram e se escandalizaram por conta de Cristo. Mas o mais significativo em tudo isso é que pela primeira vez neste evangelho nós vemos um povoado inteiro desprezando e rejeitando Jesus. Já vimos alguns aqui e ali, mas nunca uma cidade inteira rechaçando a pregação do evangelho.
E a partir daqui no Evangelho de Marcos, a oposição e a rejeição a Jesus somente crescerão mais e mais até chegar aonde? À cruz, ao Calvário. Bem, quais são as lições aqui para nós? Primeiro, esse relato da visita de Jesus a Nazaré, creio eu, serve de grande consolo para aqueles entre nós que são os primeiros, se não os únicos, a professarem a fé em Cristo em suas famílias. Quantos aqui são os únicos ou os primeiros a crerem no Evangelho na sua família? Eu creio que este relato serve de grande consolo para esses irmãos e irmãs. Por quê? Por mais intimidante e talvez humilhante que possa ser professar a fé em Cristo, diante da incredulidade, do escândalo aos olhos dos seus familiares, por você se identificar como um crente, um evangélico, um discípulo de Jesus, saiba que Jesus, o Mestre, já pisou o chão que você está pisando. Ele também foi rejeitado pela sua própria família, por pregar o Evangelho do Reino. Então, descanse nisso, confie nele. Segundo, não se sinta pressionado a convencer quem quer que seja, ou querer demonstrar o grande poder de Deus diante dos seus familiares, a fim de convertê-los da sua incredulidade. Faça o que Jesus fez, seja fiel, pregue a palavra, ore por isso e entregue os resultados nas mãos do Senhor. Por fim, caso os seus parentes, os da sua casa, persistam na sua incredulidade, não se sinta culpado por isso. Se houver se houver algo na sua fala ou na sua conduta que serve de impedimento, de empecilho para que seus parentes, colegas e amigos se rendam ao Evangelho, examine o seu coração, examine sua postura. Veja se você está acrescentando ao Evangelho obstáculos desnecessários para que os seus queridos se aproximem de Cristo. Reconheça isso, confesse isso e peça a graça de Deus para não ser um motivo desnecessário de escândalo para os da sua casa. Agora, caso não haja motivo para escândalo na sua conduta, na sua fala, não se sinta um fracassado. Não se culpe caso a sua família continue rejeitando você e a sua fé. Não mais do que Jesus, sendo inocente e perfeito, foi rejeitado pelos da sua própria casa. Aliás, como nós veremos nas próximas cenas, foi para isso mesmo que Jesus veio ao mundo. Ele veio para ser rejeitado, desprezado, a fim de dar a sua vida na cruz para nos salvar dos nossos pecados. O que nos leva à próxima cena? Segunda cena, a rejeição dos 12 apóstolos pelos povoados da Galileia. Bem, tendo sido rejeitado pelos de Nazaré, Jesus continuou ensinando nos povoados vizinhos, é o que diz a continuação do versículo 6. Mas desta vez, Jesus recrutou a ajuda dos seus 12, os seus discípulos mais chegados, para que eles também saíssem e pregassem o Evangelho nos povoados próximos. Você se lembrará no capítulo 3, versículo 14, que Jesus já tinha convocado esses discípulos para uma espécie de estágio de treinamento intensivo. Ele os chamou para estarem com Ele, a fim de que Ele os ensinasse a pregar, a expulsar demônios. Bem, estava na hora de lançá-los para o campo, de expulsar os filhotes do ninho, por assim dizer, de enviar os apóstolos para o campo, saírem em missão, imbuídos da mesma autoridade do Mestre, para pregar o Evangelho, convocando pessoas ao arrependimento e à fé, e sim, operar os mesmos sinais que eles tinham visto Jesus operando por toda a Galileia. Se você fosse um dos 12, como é que você se sentiria? Imagina a expectativa, sair com a mesma autoridade que o seu mestre para expulsar demônios, curar enfermos, libertar os oprimidos e chamar pessoas ao arrependimento, à fé. Eu posso imaginar a expectativa desses discípulos, prontos para sair para o campo. Mas algumas instruções específicas aqui de Jesus aos 12 nos chamam a atenção. Olhe para o versículo 8, 7, 8, 9 e 10. Primeira instrução,
versículo 7, é que eles deveriam sair em pares. Por quê? Por que enviá-los em parelhos, em pares? E provavelmente para que o testemunho deles tivesse validade diante dos seus ouvintes. Isso porque a lei de Moisés prescrevia em Deuteronômio 17:6 que o testemunho de alguém fosse validado pelo relatório de 2 ou 3 pessoas. Então é uma maneira de corroborar o testemunho do Evangelho dado pelos 12. Segunda coisa, eles deveriam sair em missão sem levar provisão alguma consigo. Isso está no versículo 8. Nem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro, nem sandálias ou túnicas extras. O que isso quer dizer? Que Jesus convocou obrigatoriamente os seus discípulos a um voto de pobreza? Creio que não. Porque quando lemos adiante em outro evangelho, o evangelho de Lucas, capítulo 22, já saindo do jardim do Getsêmani, Jesus convoca os seus discípulos a se prepararem com bolsa, saco de viagem, capa extra e até espada, para a alegria dos irmãos armamentistas aqui entre nós, mas isso é um outro assunto. Mas aqui, por que Jesus estava exigindo aqui essa simplicidade, esta pobreza, esta postura humilde? De novo, para corroborar o testemunho profético dos 12. Eles deveriam sair de aparência e de postura semelhante a de outro profeta do Antigo Testamento, Elias, do próprio João Batista, um homem simples na sua vestimenta, nos seus modos. Ou seja, esses homens deveriam representar bem o reino e o evangelho pelo que falavam e pela maneira como viviam. A mensagem e o mensageiro deveriam estar de mãos dadas. Afinal de contas, fica muito difícil pregar o evangelho de arrependimento e fé em Jesus, coberto de ouro, andando de carro importado e viajando de jatinho particular. Convenhamos, sim ou não? Se você encontrar um pregador desses, pergunte-se se ele está pregando o evangelho do reino de Deus ou o evangelho do reino do dinheiro. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, na mesma pessoa. Mas Jesus deu mais uma instrução no versículo 11. Ele instruiu os discípulos a sacudirem a poeira dos seus pés quando saíssem de um povoado que não os recebesse nem os ouvisse. Por quê? Qual era o significado disso? Jesus tinha aqui alguma questão higiênica, de não entrar com um sapato sujo na casa dos outros. Eu fui descobrir casado, esse hábito, já casado, de não entrar com um sapato sujo dentro de casa, adentrando na casa, guardando o sapato sujo debaixo da cama. Enfim, isso também é uma história para outra noite. Mas enfim, que história é essa? Sacudir a poeira dos pés quando saísse de um povoado que resistisse ao evangelho? Bem, você precisa saber que era costume dos judeus, ao chegarem no pátio do templo de Jerusalém, sacudirem a poeira dos seus pés, por receio de contaminarem o templo com a mesma terra onde os gentios, os não-judeus, tinham pisado. Era uma maneira de dizer: olha, a gente não se mistura com essa gentalha, essa ralé, e nós vamos trazer isso para dentro do templo. Eles merecem o juízo de Deus, e nós, a misericórdia do Senhor. E Jesus estava orientando seus discípulos a fazerem o mesmo, num sinal de juízo contra aqueles que não recebessem os discípulos e sequer dessem ouvidos ao que eles tinham a dizer. Notaram isso no versículo 11? E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, nem abrir a porta de casa, nem parar para ouvir o que eles tinham a dizer. Não, obrigado, não temos interesse. O que eles deveriam fazer? Em resposta, sacudir a poeira dos seus pés quando saíssem de lá, num claro sinal de que aqueles que rejeitassem os discípulos e a pregação do evangelho, eles também seriam rejeitados por Deus, o Deus do evangelho. Bem, o que tudo isso nos ensina? Primeiro, ao sairmos para cumprir a nossa missão, nós temos uma missão como igreja. Jesus Cristo nos deixou uma grande comissão, para que saíssemos mundo afora, para pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Não tente fazer isso sozinho.
Mas não faça isso sozinho, porque Jesus não deu a sua missão para indivíduos, Ele concedeu essa missão para um povo, uma igreja. Não, você não precisa sair literalmente em pares, que nem fazem algumas seitas ditas cristãs, como os TJs, os Testemunhos de Jeová. Você não precisa literalmente sair de 2 em 2, mas você precisa sim proclamar o Evangelho, não como um cavaleiro solitário, mas como parte de uma família, de um corpo. Então envolva outras pessoas na sua prática evangelística, compartilhe com outros da igreja quem você está evangelizando, peça que pessoas orem por isso, orem por essas oportunidades. Talvez convide sim alguém da igreja para estar contigo num café ou na sua casa, para poder ajudar a evangelizar este parente ou amigo. Não tente fazer isso sozinho, procure o apoio dos seus irmãos e irmãs na igreja. Segundo, lembremos que deve haver um alinhamento estreito entre a verdade que professamos e a vida que levamos. A nossa mensagem e a vida dos mensageiros precisam andar de mãos dadas, tal qual no exemplo dos 12 apóstolos, pregando o evangelho de arrependimento e fé e vivendo uma vida arrependida, simples e contrita perante o Senhor. Isso não quer dizer necessariamente um voto compulsório de pobreza. Você não precisa literalmente viver como eles viveram, mas deve viver sim uma vida que recomende o evangelho e que não escandalize desnecessariamente aqueles que você está evangelizando. Por fim, saiba que por mais simples e por mais fiel que você possa ser, mesmo assim você será rejeitado. Mesmo assim, tanto quanto os 12, fiéis na pregação, autorizados pelo Senhor, imbuídos da mesma autoridade e poder que Cristo, vivendo vidas simples, pacatas, proféticas, mesmo assim, eles foram rejeitados por alguns dos povoados da Galiléia. E Jesus não disse isso, Ele não prometeu isso aos seus discípulos. Se rejeitaram a mim, se o mundo rejeitou a mim, o Mestre, não rejeitarão vocês, porque o discípulo é maior que o seu Senhor? Se rejeitaram ao Mestre Jesus Cristo, um homem inocente e perfeito, na sua fala e na sua vida, quanto mais nos rejeitarão, meus irmãos e irmãs, por mais simples e fiéis que formos. Então, irmãos e irmãs, aconteça o que acontecer, quer nos ouçam ou não, sejamos fiéis, preguemos o Evangelho, envolvamos outros nisso, vivamos uma vida que recomende o Evangelho, entreguemos os frutos disso ao Senhor, aconteça o que nos acontecer, inclusive o que aconteceu a mais um profeta de Deus nessa história. E com isso encerramos esta noite, João Batista e a sua decapitação, versículos 14 a 29. Mas antes de falarmos de João Batista, já apresentado neste Evangelho, há um novo grupo de personagens sobre os quais aprendemos pela primeira vez aqui no capítulo 6 de Marcos, e nós precisamos identificá-los, principalmente este primeiro citado no versículo 14. Quem é este tal de rei Herodes que comanda esta cena? Bem, este rei Herodes de Marcos 6,14 não é o mesmo Herodes que regia a Judéia por apontamento romano quando do nascimento de Jesus, apesar deste Herodes se assemelhar muito com aquele. Você descobrirá por quê já já. O primeiro rei Herodes, aquele que governava a Judéia quando do nascimento de Jesus, Herodes o Grande, que reinou de 37 ao ano 4 antes de Cristo, ele era um regente imoral e implacável, ele era um adúltero e um homicida. O sujeito matou ninguém menos que a própria esposa, 3 dos seus filhos, a sogra, o cunhado, o tio e muitos outros. Você se lembra dos meninos de Belém? Tudo por quê? Porque ele tinha medo de perder o seu trono. Quando ele cismava que alguém estava à caça do seu trono, ele tomava providências rapidamente. Não é à toa que ele comandou o assassinato dos meninos de Belém, quando ouviu falar de um tal de rei dos judeus que nascera em Belém.
Bem, este Herodes o Grande foi sobrevivido por 4 filhos de 3 mulheres diferentes, um dos quais foi este Herodes, sobre o qual lemos aqui no capítulo 6, Herodes Antipas. Ele era regente da Galileia e da Pérea, ou seja, da região onde ficava Nazaré, onde Jesus estava, onde João Batista ministrou. Este Herodes Antipas casou-se com Herodias, que era neta de Herodes o Grande e esposa do meio-irmão de Antipas, Filipe I, a quem Antipas convenceu a abandoná-lo para casar-se com ele. E a filha de Herodias, sobre a qual lemos aqui, já a 4ª geração da casa de Herodes o Grande, identificada como Salomé em outro evangelho, é tão cúmplice, ou foi tão cúmplice da imoralidade e da perversidade do seu bisavô, quanto o restante da família. Se você já ouviu falar em maldição hereditária, eu acho que a família de Herodes o Grande é exemplo claro disso, né? O pecado que amaldiçoa geração após geração. Mas havia algo muito curioso acerca deste rei Herodes. Apesar de ser um homem lascivo e perverso como seu pai, ele também era um homem com uma curiosidade religiosa insaciável, um apetite para a superstição peculiar, apesar de ser dono de uma consciência culpada também. O texto aqui, a partir do versículo 14, diz que quando Herodes recebeu notícias do que Jesus e os 12 estavam fazendo pelos povoados do seu domínio, da Galileia, bem, ele minimamente duvidou que isso poderia ser um ato do poder de Deus, a ponto de cogitar que João Batista, a quem ele decapitara, tinha ressuscitado dentre os mortos. Isso é muito curioso, porque a história nos diz que os herodianos, os apoiadores da casa de Herodes, eles eram defensores do status quo, e diferente dos fariseus, eles não acreditavam no sobrenatural, eles não acreditavam na possibilidade de milagres acontecerem. O que torna ainda mais curioso a superstição de Herodes. Quem disse que quem não tem religião não crê no sobrenatural? Até o agnóstico e o ateu mais ferrenho, no fundo do fundo, desconfia que tem alguma coisa maior que rege o universo e que de vez em quando intervém na história. Herodes é mais um desses. Mas a consciência culpada de Herodes revelava outra coisa. Ele não queria ter matado João Batista. Ele queria ter calado João Batista, porque João Batista estava incomodando, denunciando o seu adultério publicamente, tornando notório o seu pecado. Herodes quis calá-lo e aprisioná-lo. E curiosamente, diz o versículo 20, gostava até de ouvi-lo de vez em quando, enquanto ele estivesse preso e acorrentado. Mas quem queria matá-lo nessa história? Não era Herodes, era a sua esposa ilegítima, Herodias, é o que diz o versículo 19. Herodias odiava João Batista e desejava a sua morte, que nem uma outra esposa ímpia, Jezabel, de um outro rei de Israel, Acabe, que também perseguiu um outro profeta, Elias, de quem João Batista era sucessor. História se repetindo, séculos depois. Mas diferente de Elias, João Batista não teve a mesma sorte de escapar da morte. E isso por conta de uma festa de aniversário pra lá de esquisita, promíscua e oportunista. E é sobre esta que ouvimos a partir do versículo 21. Na ocasião do aniversário de Herodes, quando na presença dos seus principais líderes, seus comandantes e os globais da Galileia, sim, eles existiam lá, estão aqui no versículo 21, as principais personalidades da Galileia, quando todos já deveriam ter comido e bebido muito, mas muito além da conta, quando a festa já estava boa, para lá de boa, depois que Salomé, filha de Herodes, ou melhor, filha de Herodias e enteada do rei, dançou e desfilou diante da plateia, provavelmente exibindo o seu ventre e muito mais que isso, Herodes, que não era um homem de guardar os seus olhos, nem o seu coração, não guardou a sua boca e falou que não devia. Fez um voto pelo qual ele se arrependeria pelo resto da sua vida. Ele prometeu àquela menina,
provavelmente uma pré-adolescente, o que ela quisesse. E a mãe da menina estava com a resposta na ponta da língua. Bem, finalmente Herodias conseguira a oportunidade que ela tanto esperava: acabar com a vida de João Batista da forma mais cruel e perversa possível, servindo a cabeça de João Batista como se fosse mais uma opção do cardápio profano daquela festa pagã. E Herodes, já tendo comprometido a sua palavra e não podendo voltar atrás do seu juramento perante os seus liderados e as personalidades da Galileia, não teve escolha. O rei da Galileia, o cabeça da Galileia, pediu a cabeça do profeta. Nem a religiosidade, nem a superstição de Herodes foram capazes de resistir aos apelos do poder e do prazer no seu coração. O que nos ensina que só ter um apetite pelo religioso e o sobrenatural não salva ninguém. E assim terminou a vida de João Batista, mais um profeta sem honra em Israel, porém honrado. Por quem? Pelos seus discípulos. No fim, versículo 29. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. E tudo isso tem a nos ensinar, meus irmãos e minhas irmãs. Quer seja Jesus, os 12 ou João Batista, todos eles foram homens fiéis. Porém, profetas sem honra em sua própria terra. E assim como foi com esses mensageiros de Deus, assim tem sido com os mensageiros do Evangelho ao longo da história, por quase 2000 anos. Desprezados, recusados, rejeitados, oprimidos, perseguidos, martirizados. Aonde quer que o Evangelho finque a sua bandeira na história e no mundo, sempre houve e sempre haverá oposição e rejeição, assim como acontece até hoje ao redor do mundo. Quase 215 milhões de cristãos desonrados, oprimidos, rejeitados pelas suas famílias, pelas suas nações, pelos seus governos. E assim continuará sendo, meus irmãos, com todo aquele que verdadeiramente quiser pregar o Evangelho. Se o Senhor Jesus te chamou para crer nele, para representá-lo neste mundo e para anunciar o Evangelho, prepare-se para sofrer. Prepare-se para ser rejeitado, tanto quanto rejeitaram o nosso Mestre e os seus primeiros discípulos. Mas em tudo isso, alegre-se, regozije-se. Não foi isso que Jesus também disse aos seus discípulos no Sermão do Monte, Mateus 5? Bem-aventurados serão vocês quando os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Alegre-se, regozije-se. Se você está pregando o Evangelho e sendo rejeitado e desprezado por este mundo, você está em boa companhia, na companhia dos profetas e dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus Cristo, e grande será a sua recompensa se você perseverar no Evangelho. Seja você desprezado de forma sutil pela sua família, recusado pelos seus amigos e colegas, ou até rejeitado de forma hostil pelas pessoas em autoridade sobre você, na faculdade, nas repartições públicas, quem sabe dentro da sua própria família também.
Sejamos fiéis, confiemos a nossa vida nas mãos do Senhor, aconteça o que nos acontecer. Aliás, quanto mais fiéis nós formos, maior será a oposição e maior a rejeição, tanto quanto aconteceu com o profeta João Batista. Mas por mais perverso e cruel que tenha sido o fim da vida de João Batista, ao final do relato dessa noite, essa não foi a morte mais humilhante de todas. A morte de João Batista não foi a morte mais desprezível e vergonhosa narrada nos evangelhos. Segundo o relato de Lucas capítulo 23, versículos 6 a 12, quando Jesus estava perante Pilatos, em Jerusalém, sendo julgado, Herodes Antipas, o mesmo que decapitara João Batista, enfim conheceu pessoalmente aquele Jesus de quem ouvira falar e quisera conhecer há tanto tempo. Enfim ele teve um encontro da sua vida com Jesus, mas por não ter satisfeito a curiosidade e o apetite religioso deste Herodes, do qual lemos nesta noite, sabe o que ele fez? Herodes, Antipas e os seus liderados, possivelmente alguns dos mesmos que estiveram naquele banquete profano quando João Batista foi decapitado, sabe o que fez Herodes? Ele devolveu Jesus para Pilatos, pois Pilatos o entregara a Herodes, já que ele era da jurisdição de Herodes, da terra da Galileia. Herodes o devolveu para Pilatos para que ele fosse sentenciado, morto, crucificado. Enfim, parece que o filho de Herodes o Grande teve melhor sorte que o pai. O pai não conseguiu matar Jesus ainda bebê, parece que o filho conseguiu fazer a vontade do pai quando Jesus já era adulto. Mas diferente de João Batista, Jesus não foi sentenciado à decapitação. Aliás, decapitação era uma forma honrosa de um cidadão romano ser sentenciado à morte. Jesus não teve essa honra e não foi decapitado, ele foi crucificado como um marginal qualquer, como um bandido qualquer, desonrado da maneira mais vergonhosa possível. Diferente de João Batista, Jesus sequer teve a honra e a dignidade de ser enterrado pelos seus discípulos. Onde estavam os discípulos de Jesus quando do sepultamento dele? Fugiram e o desonraram também. Mas diferente de João Batista, Jesus não permaneceu morto, ele ressuscitou. Ele venceu, ele triunfou a morte, o pecado e o mundo e todos os reis e governos profanos desta terra. E eu tenho certeza que Herodes ficou sabendo. Eu suspeito que ele nunca mais dormiu uma noite tranquila pelo resto da sua vida curta e miserável. Se Herodes se assombrou pelo que Jesus fez antes da cruz, eu tenho certeza que ele se assombrou com o que Jesus fez depois do túmulo vazio. Jesus Cristo, profeta sem honra em Israel, até mesmo sem honra entre os seus próprios discípulos, enfim foi honrado. Por quem? Pelo Pai. O Pai o honrou, o Pai o exaltou, o Pai o ressuscitou, o Pai o elevou às alturas e o colocou à sua direita, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, lhe conferiu a honra que nenhum ser humano recebeu nesta terra em toda a história, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, se arrepender do fato de ter desonrado Jesus, de ter rejeitado o Evangelho por tanto tempo, Ele hoje te recebe e te dará a honra de se tornar irmão dele,
filho do Pai, servo do Senhor e sim, mensageiro e profeta do Evangelho nesta terra. E mesmo sem honra neste mundo, se nós o honrarmos em vida, um dia Ele também nos honrará. Mesmo sem honra nesta terra, um dia seremos honrados pelo nosso Mestre, que foi morto, mas que ressuscitou, a quem seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor bendito, tendo ouvido a Tua santa palavra, nós queremos Te honrar, Te reconhecer e Te confessar. Se os nossos olhos foram abertos e o nosso coração foi quebrantado, se fomos convencidos, Senhor, da nossa incredulidade, para nos arrependermos dela e cremos em Ti, isso é fruto da Tua graça e misericórdia sem fim. Eu Te louvo, ó Pai, por aqueles entre nós que já receberam o dom do arrependimento e da fé em Cristo, e peço que o Senhor possa nos capacitar para Te honrarmos com as verdades que proclamamos e a vida que nós levamos neste mundo. Que a nossa vida possa honrar a Ti, Senhor, possa representar fielmente o Evangelho nesta terra, em palavra e em procedimento. Perdoe-nos, Senhor, se temos sido um motivo desnecessário de escândalo para aqueles da nossa casa, amigos e colegas que ainda não creram no Evangelho. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos, Senhor, se por conta da nossa incredulidade temos nos omitido, querendo fugir da desonra e da vergonha de sermos rejeitados pelos nossos queridos. Perdoe-nos, Senhor, e reveste-nos de uma nova coragem, de uma nova ousadia e de uma nova intrepidez para sermos testemunhas fiéis do Evangelho nesta terra. Custe o que nos custar, aconteça o que nos acontecer. Que sejamos fiéis e que entreguemos os resultados dos nossos esforços a Ti, Senhor. Faze conosco e por nosso intermédio como o Senhor quiser, para a glória do Teu santo nome. Oramos por aqueles nossos queridos que ainda não se converteram, se arrependeram dos seus maus caminhos. Ó Pai, que pela Tua graça eles sejam redirecionados na sua trajetória. Deixem de Te desonrar e passem a Te honrar com as suas vidas. Sejam convencidos da verdade e recrutados por Ti, alistados pelo Senhor, para ingressarem neste exército de profetas e mensageiros do Evangelho nesta terra. Se houver entre nós estes, Senhor, que nunca antes creram em Jesus Cristo, morto, crucificado e ressurreto, que nesta noite os seus olhos sejam abertos, seus corações sejam quebrantados, suas vidas sejam resgatadas da morte para a vida, para o louvor da Tua glória. Que esses corações também, junto conosco, Te deem a honra, a glória e o louvor que Te são devidos. Nós assim Te suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém.